Conforme nós havíamos pactuado, venho tentando gravar um vídeo, pelo menos um dia sim, um dia não, com as perguntas que os nossos amigos e amigas estão a remeter para nós. Estou aqui com a pergunta do Hermes. O Hermes fala o seguinte: Lucas, boa tarde. Assiste seu vídeo. Sou espírita há 36 anos, mas está acontecendo alguma coisa estranha. Estou vendo OVNIs de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Dia 2 de abril agora eu assisti o maior avistamento destes OVNIs da minha vida. Mais de 50 entre as 18h30 e 18h55 e 4 de abril por volta das 23 horas. Olha, foi estranho. Gostaria de entender o que está acontecendo, porque não tenho com quem conversar sobre o assunto. Se os amigos e irmãos da espiritualidade puderem orientar você sobre isso, agradeço. Então essa foi a pergunta do Hermes sobre os OVNIs. Então, quando a gente fala de vida inteligente fora da Terra, eu gosto de falar primeiro dos dados científicos, né, do que os nossos cientistas, né, do planeta Terra já conseguiram mapear do universo até o presente momento. Então vamos tomar como base o nosso Sol. O Sol é uma estrela. Só aqui na nossa galáxia, os cientistas já conseguiram mapear 400 bilhões de estrelas. Então aqui na nossa galáxia, que é uma galáxia entre as outras aí no universo, já foi possível mapear 400 bilhões de estrelas. Então vamos imaginar que cada uma dessas 400 bilhões de estrelas tem aí aproximadamente 7 planetas orbitando. Então, para que a gente tenha uma ideia de quantos planetas os cientistas já conseguiram mapear até agora do universo, e eles não mapearam tudo, né? Os cientistas ainda não conseguiram chegar à plenitude do universo, nós teríamos aí que multiplicar 400 bilhões vezes 7. Isso só aqui na nossa galáxia. 400 bilhões vezes 7, né? Colocando que cada estrela como o Sol tenha 7 planetas. Umas vão ter mais, outras vão ter menos. Mas para a gente ter uma ideia do número de planetas, 400 bilhões vezes 7 do que mapeou até agora. E os cientistas não mapearam tudo. Isso apenas aqui nessa galáxia. Os cientistas até agora já conseguiram mapear 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. Bilhões. Então vamos imaginar, em cada uma dessas 100 bilhões de galáxias, se tiver 400 bilhões de estrelas vezes 7 planetas, então você vai pôr esses 400 bilhões de estrelas vezes 7 planetas em cada uma, vezes 100 bilhões de galáxias, que aquilo é dados de uma galáxia. Então, diante de todos esses números, eu vou te fazer a seguinte pergunta: será que existe vida inteligente aqui no planeta Terra? Porque com esse número enorme, com esse número inacreditável de possíveis planetas já mapeados pelos cientistas aqui da Terra, sem contar que o universo não acabou ali onde eles conseguiram mapear, o universo é muito maior do que isso. Então Deus seria um latifundiário, né? Ele usaria todo esse espaço para criar vida só aqui na Terra, não faria sentido, não seria racional.
Então, só por aí, por uma reflexão através de dados científicos, a ideia da vida em outros planetas, da vida inteligente em outros planetas já parece óbvia, né? Não é questão de se existe, é questão de quando eles se revelarão de forma mais ampla para toda a humanidade. E aí o Hermes fala que ele anda vendo avistamentos maiores e que ele nunca tinha visto nessa proporção. Vamos lá. A gente está passando por um momento de transição planetária. Esse é o momento do nosso planeta. Mas em outros momentos, isso já aconteceu, essa transição já aconteceu em outros planetas que hoje já estão mais evoluídos. Quando isso acontece, alguns espíritos são degradados do planeta, porque o planeta evolui de forma científica e há uma necessidade de que esse avanço também ocorra de forma ética e de forma moral. Aqueles que não acompanham a evolução ética e moral são retirados desse planeta que ultrapassou o nível anterior, né, que foi para um nível melhor, e vai haver um degredo. Aqui na Terra, em determinado momento, foi o receptor de espíritos que foram retirados de outros planetas e estavam sendo expulsos, né? Os indivíduos sendo expulsos, esses espíritos sendo expulsos dos outros planetas que estavam evoluindo, eles não haviam tido uma evolução ética e moral, vieram para cá, né? A gente tem aí os sumérios, os egípcios, que tinham uma tecnologia acima da média. Isso nada mais era do que indivíduos que tinham ali um potencial tecnológico, científico, não haviam avançado moralmente e eticamente, então foram trazidos para um planeta que ainda estava no momento de provas e expiações, que era o nível em que eles se encontravam. Isso serviu para dar um impulso naqueles indivíduos que já estavam aqui na Terra, que eram originários aqui da evolução do planeta Terra. Quando colocados em contato com esses outros povos, né, houve um impulso tecnológico lá naquele momento dos sumérios, dos egípcios. Então essa troca de orbes, de espíritos que encarnam no orbe, depois vêm para o outro, uns vão para outros melhores, outros para outros piores, isso já acontece há muito tempo. Esse agora é o momento da transição da Terra, onde agora nós não somos os que estão recebendo tanto assim, né, os degradados. Nós estamos recebendo os degradados. Estamos retirando um número significativo de espíritos que vão sair do planeta Terra e não vão reencarnar mais aqui. Outros virão, mas esses estão saindo. Então há uma movimentação e por isso esse número maior de avistamentos, essa movimentação está ocorrendo, muitos sairão e eles são transportados através de tecnologia, né? Existem meios de transporte lá no mundo espiritual. A gente tem que contar outro ponto também, que esses seres de outros orbes não habitam apenas essa dimensão física. Eles estão prioritariamente em outras dimensões, né? Na dimensão espiritual. Eles têm a capacidade de se materializar aqui, mas a maior parte desses seres de outros orbes estão numa dimensão diversa, distinta dessa dimensão terrestre. Então, diante disso, diante de toda essa movimentação, há uma atividade maior. E se você, Hermes, anda conseguindo ver, é certamente uma conquista pessoal sua. Não é todo mundo que vai ver. Alguns que estão mais antenados para isso. Tem uma frase muito boa que diz: se você não olhar para o céu, você não consegue ver estrelas. As estrelas estão lá todos os dias, mas tem gente que nem olha para o céu, nem vê.
porque as estrelas estão lá, apesar de elas estarem lá. Então você está aberto para isso. Diante dessa sua abertura, eles se mostram um pouco mais para aqueles que estão abertos. Você é um buscador. Diante dessa sua busca, eles se mostram e deixam que você se lembre também. Eu tive uma experiência pessoal há muitos anos. Eu morava não, até moro ainda, né? É um prédio de 12 andares. Eu morava no 12º andar e vi um avistamento de uma nave espacial, né, de uma nave alienígena, digamos assim, muito próximo da janela. E aquilo foi visto por um número muito grande de pessoas do bairro, né, pessoas que eu conhecia. E a gente saiu no corredor, os vizinhos saíram. Naquele dia todo mundo viu, todo mundo se lembrava. E aí, ok, foi embora, ficou um tempão essa nave ali. Aí no outro dia, as pessoas não se lembravam mais. Eu falava com os amiguinhos que eu tinha visto lá, né? A gente viu juntos, e no outro dia eles não se lembravam. É aquela coisa, tipo aquele MIB, Homens de Preto, aquele filme, que eles apagavam a memória. Então eles têm essa capacidade de apagar a memória coletiva das pessoas, é uma coisa inacreditável. No outro dia eu parei de falar do assunto, né? Eu falava com pessoa, ninguém lembrava do acontecimento. Então, que bom que você está vendo e estão deixando que você se lembre. Isso é muito positivo. E isso faz parte da transição planetária. Isso faz parte desse momento onde alguns estão sendo retirados, outros estão sendo trazidos, obviamente. Aqueles que se enquadram na experiência da Terra vêm sendo trazidos para cá. Há sempre uma troca. Há aqueles que permanecem, né? E há aqueles que têm aí uma certa rotatividade. Então é isso, Hermes. Espero ter respondido a sua pergunta a contento. Se não, você fala aí que a gente tenta falar mais sobre o assunto. Então fiquem com Deus, um forte abraço.